Vamos ver qual que é o assunto do vídeo de hoje, sobre hermenêutica apologética também, né? Eu estou construindo uma playlist aqui no canal, uma playlist introdutória extremamente básica, só para a gente ter uma noção de um tema, até uma disciplina, na verdade, de teologia, que é hermenêutica e apologética. Eu estou utilizando um livro, texto base, que eu cursei, que eu tenho, na verdade, que eu cursei de teologia básica lá em 2011, por aí, eu não lembro exatamente o tempo. E o fato é que eu estou gravando aqui para o canal como uma forma introdutória. E hoje, qual que vai ser o assunto, então, dentro de hermenêutica e exegese? Vou continuar tratando sobre o processo interpretativo, porque hermenêutica na teologia, e não só na teologia, como em qualquer área que envolva textos, nada mais é, de forma bastante simples e resumida, significa a arte de interpretar textos. E aí, dependendo da área que você use princípios hermenêuticos, nós temos um processo interpretativo diferente. Aqui nós estamos tratando de hermenêutica bíblica. E hermenêutica bíblica, de acordo com o texto que eu estou seguindo, o livro texto base, existe um processo interpretativo a ser seguido para que se consiga realizar uma boa interpretação do texto bíblico. E o que faz parte então desse processo interpretativo, que são as disposições requeridas do intérprete do texto bíblico? São basicamente 5 pontos. O primeiro deles é ter um espírito respeitoso com o texto bíblico. Eu já gravei vídeo sobre isso, não vou entrar em detalhes. O segundo ponto é ter um espírito dócil diante da palavra, diante do texto. O terceiro é ser amante da verdade, que é o tópico do vídeo de hoje. O quarto é ser paciente no estudo e o quinto é ser prudente. Vamos ao assunto de hoje, então, que é ser amante da verdade. O que isso significa? Vamos lá. Suponha, abre aspas, aqui uma citação longa, direta, de Osborne, 2009. Suponha que alguém entre correndo na sala de sua igreja, onde você e outros estejam estudando a Bíblia, e diga que descobriu moedas de ouro na parte dos fundos da igreja, sendo que o barulho denuncia que o número de moedas parece maior à medida que se aprofunda a escavação, chegando a uma profundidade de 70 metros. A sala se esvaziaria numa fração de segundo, não é mesmo? E você não se contentaria apenas em pegar as moedas que estão na superfície. Você começaria a cavar e logo estaria comprando ferramentas e aprendendo a usá-las para cavar cada vez mais fundo. E aqui ele começa então esse texto com esta citação sobre esse tópico, ser amante da verdade. Vamos ver então agora o que isso significa sobre a Bíblia em si, essa relação, essa história que ele faz aqui, né? Teríamos o mesmo esmero e entusiasmo em nos aplicar à busca pelo conhecimento bíblico? Essa é a pergunta que fica. Enquadraríamos-nos num personagem da história acima? O intérprete das escrituras deve amar a luz e rejeitar as trevas. Abre aspas. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Isso está em João, capítulo 3, verso 19 e 20. E para finalizar o vídeo de hoje, ele traz o seguinte texto. O intérprete da Bíblia deve perseverar no enquadrinhamento das Escrituras. No esquadrinhamento, né? No detalhe. Despojando-vos, abre aspas, um texto agora que está em 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, terminamos assim este importante tópico sobre disposições requeridas no processo interpretativo, ou seja, disposições são atitudes, ações, quando você está diante do texto bíblico. Ter um espírito respeitoso, ter um espírito dócil, ser amante da verdade, ser paciente no estudo, que é o tópico do próximo vídeo, e ser prudente. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você queira, onde eu tratei sobre ter um espírito dócil e o que isso significa de acordo com este texto. Valeu!